Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nosso segundo encontro, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. A vinda do Senhor e o combate final. Ouçamos primeiro este nosso texto que vamos refletir. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente. Não se assustem, como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo. Mesmo que isso esteja sendo veiculado por alguma suposta inspiração, palavra ou carta atribuída a nós. Não se deixe enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia. Depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no trono de Deus e proclamar-se Deus. Não se lembram de que eu já dizia essas coisas quando estava com vocês? E agora vocês já sabem o que está impedindo a manifestação do adversário, que acontecerá no tempo certo. O mistério da impiedade já está agindo. Falta apenas desaparecer aquele que o segura até agora. Só então se manifestará o ímpio. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. A vinda do ímpio vai acontecer graças ao poder de Satanás, com todo tipo de falsos milagres, sinais e prodígios, e com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem, por não se terem aberto ao amor da verdade, amor que os teria salvo. Por isso Deus manda o poder da sedução agir neles, para que acreditem na mentira. Desse modo serão condenados todos os que não acreditarem na verdade, mas preferiram permanecer na injustiça. A comunidade não deve temer. Versículo 13. Nós, porém, devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque desde o início Deus escolheu para serem salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Para isso chamou vocês por meio do nosso Evangelho, a fim de que possuam a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos, de viva voz e por meio da nossa carta. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e por sua graça nos dá consolo eterno e esperança feliz, conceda-lhes ânimo ao coração e os fortaleçam, para que façam e falem tudo o que é bom. Então, este é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. A vinda do Senhor e o combate final. Versículo 1. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: em tempos de perseguição, existem sempre boatos que perturbam e assustam a comunidade cristã, afirmando a proximidade da vinda de Jesus. E está próximo o fim do mundo. Paulo vai desmentir os boatos com dois argumentos. Primeiro, ainda não chegou o tempo da apostasia, causada pela perseguição e tribulação que vão fazer as pessoas abandonar a fé. Segundo,
Ainda não se manifestou o homem ímpio, o grande adversário de Deus e do povo fiel. Assim, Paulo inicia este capítulo. Paulo vai expor duas questões, esclarecendo para a comunidade. Primeiro, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o nosso encontro com Ele. Versículo 2. Não se deixem perturbar tão facilmente. Não se assustem, como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo. Mesmo que isso esteja sendo veiculado por algumas supostas inspirações. Palavra ou carta atribuída a nós. Paulo quer evitar o alarmismo sobre o fim do mundo. Os cristãos devem ser pautados pela confiança e serenidade. Não se deixem perturbar tão facilmente, dando conhecimento a qualquer alarme, como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo. A fonte dessa inquietação não deve ser levada em consideração, mesmo que seja veiculada por inspiração, isto é uma palavra dos profetas da comunidade, ou qualquer carta que possa ser atribuída a Paulo. Não se deve acreditar em falsos oráculos, um sermão ou carta forjada. A atitude que Paulo pede: pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem com essas notícias do fim do mundo e o retorno de Jesus. Versículo 3. Não se deixe enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia, depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Os dois sinais: apostasia, cristãos que vão renunciar à fé, abandonar a fé, a unidade da fé. Segundo, o homem ímpio, o filho da perdição. O discernimento cristão, usando o bom senso de não se deixar enganar diante dessas notícias. A descrição do homem ímpio trata da descrição profética do déspota histórico, de um ditador histórico, que seria a causa que forçaria os cristãos a negar a fé, isto é, a renunciar à fé. Daniel, capítulo 11, versículo 36 e 37. O filho da perdição é o anticristo, o mal real, porque o mal se opõe à fé. Quanto à apostasia, os que nunca pertenceram a Cristo se unirão com aqueles que abandonaram a fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Época de perturbação, época de desorientação. Grande aflição sobrevirá ao mundo no fim dos tempos. Sofrimentos, ódios e destruições, que vão atormentar os homens, porque o amor vai esfriar o coração de muitos. Afastando da doutrina da igreja, a doutrina professada, a doutrina apostólica, e renegando a nova vida, muitos cristãos cairão no erro e pecado. Esta apostasia será provocada pela aparição do anticristo, o homem da iniquidade, que induzirá o ser humano à apostasia, à traição, à mentira, ao homicídio. Quem se recusa à vontade de Deus, e claramente, conscientemente lhe diz não, incorre na perdição. Versículo 4. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. O anticristo é o adversário, aquele que faz oposição a Deus, que se faz adorar e se faz ser reconhecido como Deus. Cabe ao fiel estar preparado para enfrentar a ameaça à sua fé. Sentar-se no trono significa sentar
tomar lugar no lugar de Deus. Ele é um usurpador em sua empáfia. Orgulho e presunção, e são sinais característicos do homem iníquo, do filho da perdição. Versículo 5. Não se lembram de que eu já dizia essas coisas quando estava com vocês? Paulo recorda aos cristãos tessalonicenses que ele mesmo já os havia advertido, falando com eles sobre o tema. Versículo 6. E agora você já sabe o que está impedindo a manifestação do adversário, que acontecerá no tempo certo. Aqui Paulo faz uma referência a um monstro dominado dentre as origens pela divindade que encontramos em certas mitologias. Na Apocalíptica judaica, este tema foi abordado pela existência de Leviatã, vencido e acorrentado desde os inícios do mundo, que deve ser libertado no fim dos tempos e aniquilado. Foi fixado na história da salvação o tempo em que ele vai se manifestar. Mas é Deus quem dispõe de poder de determinar o decurso de toda a história, o sentido de toda a história. E o mistério da iniquidade já opera agora, levando os seres humanos a negar a fé. Cristo veio ao mundo, e dele em diante, toda a época da história da Igreja é já o tempo final. Versículo 7. O mistério da impiedade já está agindo. Falta apenas desaparecer aquele que o segura até agora. O fato da parousia do Senhor, a manifestação final do Senhor Jesus, ainda não ter acontecido, é explicado para nós de forma obscura. A vinda do Senhor deve ser percebida pela vinda do ímpio, mas algo ou alguém retarda a aparição do anticristo. Segundo a palavra de Jesus, o fim da história não poderia ser levado em consideração antes que o evangelho houvesse sido proclamado a todos os pagãos. Marcos capítulo 13, versículo 10. A vinda do Senhor deve ser precedida da apostasia e da vinda do ímpio. Então, até agora, nenhuma coisa nem outra se manifestaram. Elas não se manifestaram ainda. Os sinais apocalípticos que precedem o fim da história ainda não são visíveis, mas é preciso continuar a viver à espera da parousia do fim, o fim do qual não se conhece o dia nem a hora, como diz Marcos no capítulo 13, versículo 28 a 37. O mistério da impiedade está agindo. Existe algo de misterioso, uma presença oculta, uma ação clandestina que age nas sombras. A impiedade trabalha misteriosamente, e é dessa atividade secreta que resultará a apostasia. Depois que o obstáculo for afastado, o ímpio vai agir publicamente. Versículo 8. Só então se manifestará o ímpio. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. O ímpio se manifesta diante da revelação do Senhor e sua vinda. Assim como a vinda do ímpio se contrapõe à vinda do Senhor. O antideus se torna o anticristo, mas o Senhor vencerá o seu rival. Então aparecerá o ímpio. Ele terá uma falsa parousia, concebida como afronta ao próprio Senhor, de quem é a verdadeira vinda. E será o ímpio eliminado facilmente pelo Espírito do Senhor. Versículo 9. A vinda do ímpio vai acontecer graças ao poder de Satanás,
com todo tipo de falsos milagres, sinais e prodígios. A falsa parousia, a manifestação do ímpio, é o resultado de atividades satânicas. Então, a revelação ou a manifestação do ímpio prova ser o desmascarar do engano, o mistério da impiedade, que já está agindo na atividade da falsa profecia. Portentos, milagres, prodígios. Versículo 10. E com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem, por não se terem aberto ao amor da verdade, amor que os teria salvo. A graça chama a humanidade a abrir-se ao amor da verdade, pois esta abertura ao amor traria salvação. Mas aqueles que se perdem e não se abrem ao amor, deixando a sedução da injustiça, que vai exercer sobre o pecador e vai conduzi-lo à injustiça, sabemos que então não haverá mais espaço para o amor e, com isto, não haverá espaço para a salvação. A verdade e o amor têm poder de salvar. E essa verdade está no Evangelho. Esta boa nova anuncia Jesus como aquele em que se deve crer e se deve amar. A vida cristã rompe com todos os erros e mentiras. Então, as mentiras e os erros que são obras de Satanás. Então, se rompe com os erros e mentiras que são obras de Satanás. A vida cristã é sempre uma vida que vai romper com essas realidades. Versículo 11. Por isso Deus manda o poder de sedução agir neles, para que acreditem na mentira. Deus é aquele que tem tudo em suas mãos e controla tudo o que acontece na história. Deus, controla até mesmo os poderes do engano. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. E Deus supõe que os seres humanos possam passar por essa prova se genuinamente acolherem a verdade e que não se deleitarem nas más ações que se seguem a uma compreensão distorcida de Deus. Aqueles que se perdem, então, Deus manda este poder de sedução, esse poder que age neles. Deus consente que eles escolham o mal. E como não, porque os homens têm o livre-arbítrio, eles podem escolher o mal, são livres. E como não tem a verdade neles, eles acreditam na mentira. Deus consente, mas a resposta é do ser humano. Esta realidade é uma provação. Sobre a reflexão, aqui entra uma reflexão sobre Jó. Versículo 12. Deste modo, serão condenados todos os que não acreditam na verdade, mas preferiram permanecer na injustiça. Preferir é um ato ético, é uma escolha ética. Em nenhum momento em nenhum momento Deus vai intervir no livre-arbítrio para cometer uma coação, um ato de violência. Ele deixa a escolha aos seres humanos, tratando-os como adultos e não como crianças que precisam ser coagidas por leis externas, heteronomia. Os seres humanos diante de Deus são autônomos e agem com liberdade em suas escolhas. Se assim não fosse, ninguém seria responsável pelos seus atos. Deus faz, por meio do seu Filho, uma proposta de vida e salvação no Evangelho. A pessoa que escolhe não acreditar está na sua liberdade. Como Deus aceita a realidade da busca da salvação pela fé. As pessoas serão condenadas por não acreditarem na verdade da fé e preferir, ato de escolha, permanecer na injustiça. Deus ama o sim, mas também ama o não da pessoa. A comunidade não deve temer. Nós, porém,
devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque desde o início Deus os escolheu para serem salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Paulo quer agradecer, dar graças a Deus, pelos Tessalonicenses. Esses Tessalonicenses que ele chama de irmãos na fé e amados. Pela forma como eles se uniram à fé. Eles são vocacionados, escolhidos por Deus, por serem salvos pela ação do Espírito Santo. Diferente daqueles que não creem na verdade e preferiram agir na injustiça e que, por isso, como consequência de suas escolhas, serão condenados. É o Espírito que os santifica pela fé na verdade, que faz com que a igreja de Tessalônica acredite. Versículo 14. Por isso chamou vocês por meio do nosso evangelho. Então, por isso chamou vocês por meio do nosso evangelho, a fim de que possuam. Desculpa, vamos começar de novo. Por isso chamou vocês por meio do nosso evangelho, a fim de que possuam a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai chamou, elegendo os Tessalonicenses através da pregação de Paulo, por mediação do anúncio do Evangelho de Paulo, e assim possam participar e possuir a glória da salvação alcançada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa glória e graça por sua morte e ressurreição. Versículo 15. Por isso, irmãos, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos de viva voz, ou por meio da nossa carta. Então, os Tessalonicenses são exortados a ficarem firmes, manter as tradições recebidas pelo próprio Paulo e que ele ensinou, à igreja de Tessalônica. O ensino de Paulo foi de viva voz, tradição oral. De viva voz, existe uma expressão também que significa de viva voz, catequese, caterrel, de viva voz. Ou também por meio da carta, a primeira e agora a segunda. Versículo 16. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou por sua graça, nos dá consolo eterno e esperança feliz. As duas pessoas divinas, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, eles mesmos, foram eles que nos amaram. O Filho nos amou até o fim e foi obediente até a morte e morte de cruz, e ressuscitou por nós. O Pai nos amou, ele expressou esse amor nos dando seu Filho, para que aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pela graça, o Pai nos dá com seu Filho, e por meio dele, consolo eterno e a esperança feliz, a salvação. Versículo 17. Conceda-lhes ânimo ao coração e os fortaleça, para que façam e falem tudo o que é bom. O Pai e o Filho possam conceder aos Tessalonicenses o ânimo ao coração, e assim eles sejam fortalecidos, a fim de que eles testemunhem o amor divino pela fé, fazendo e falando de tudo o que é bom. Este é o nosso segundo capítulo da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Eu só termino, depois eu vou, talvez, dar uma possibilidade de falar um pouquinho maior, esse negócio do fim dos tempos. Os judeus esperavam o fim dos tempos para além da história. Existe a história da humanidade. Quando a história da humanidade chegasse ao fim, então eles esperavam esse fim, essa realização plena no fim da história. Para nós cristãos, nós não somos judeus, nós não esperamos o fim da história. Porque aquilo que se esperava no fim da história, para nós já se tornou realidade em Jesus de Nazaré.
porque a vida que se realiza no fim da história já é uma realidade presente, porque aquele Jesus que morreu na cruz e ressuscitou já realizou dentro da história o fim. Então, o fim já está presente na história. Essa realidade do fim dos tempos, essa realidade do fim do mundo, essas realidades da parousia, essas realidades escatológicas, né, que os judeus esperavam para o fim, para nós já é uma realidade. A partir do momento em que Jesus nos começa, quando João Batista é preso, termina o Antigo Testamento. Jesus inicia sua pregação do Evangelho da Boa Nova, dizendo: o reino de Deus está próximo, o tempo se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Então, a partir desse momento, já inicia a realidade da pregação do fim. Então, ficar sabendo se esses sinais que estão por aí é a realidade do fim, não, o fim já começou a partir do anúncio de Jesus Cristo. Nós já estamos vivendo essa realidade dos fins dos tempos, que rompe na história, que está presente na história, e que no momento definitivo, na sua paixão, morte e ressurreição, nós já temos o fim realizando na história. Então, não são esses sinais que vêm depois, mas o anúncio que já começou faz com que, desde a pregação de Jesus, o início do Novo Testamento, nós já estamos vivendo o fim, porque na pregação de Jesus já está carregado da decisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Quem quebra a unidade da igreja, rompe com a igreja. A unidade da igreja faz o único corpo de Cristo, a sua igreja. Manter essa unidade na diversidade é um grande desafio para os seres humanos, tão cheios de vaidades, tão cheios de vontade de poder, que nunca são capazes de conviver com os outros nas diferenças. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.